Olá, meus caros. Eu quero conversar com vocês agora a respeito do patrimônio líquido dentro do balanço da sua empresa. Todas as empresas são obrigadas a manter escrituração contábil e são obrigadas a fazer seus balanços, e o balanço ele tem por objetivo resumir a posição das diversas contas da sua empresa numa data específica, na data em que você está levantando aquele balanço. Dentro do balanço você vai encontrar, normalmente se você pegar nos jornais, por exemplo, tem balanços publicados, sempre tem duas colunas, uma coluna com os ativos, uma coluna com os passivos. Os ativos são aqueles bens e direitos que a sua empresa tem, o passivo são aqueles deveres e obrigações que a sua empresa tem. E acho que mesmo a pessoa mais leiga em contabilidade já ouviu falar que o ativo é sempre igual ao passivo. Agora, esse conceito do ativo ser sempre igual ao passivo, ele só é possível porque existe um terceiro elemento chamado de patrimônio líquido. Se de um lado eu registro os meus bens e direitos, e do outro lado eu registro as minhas obrigações e deveres, é muito provável que o total de bens e direitos não seja igual ao total das minhas obrigações e deveres. Há sempre uma diferença. Ou eu devo mais do que tenho, ou eu tenho mais do que devo. Seria uma grande coincidência, não é impossível, mas é uma grande coincidência quando esses números batem espontaneamente. Normalmente eles são diferentes. É justamente o patrimônio líquido que faz esse raciocínio e esse reflexo. Quando eu tenho mais bens e direitos do que obrigações, vamos pegar aqui um exemplo bem simplificado para você poder entender. Se eu tenho, digamos, 100 mil reais em dinheiro, e tenho uma conta para pagar de 40 mil reais, o meu balanço ele teria no ativo 100 mil reais em dinheiro, oh meu Deus, quase não sai, 100 mil reais em dinheiro e no passivo 40 mil reais para pagar. Ele não bateu, você compreende? Ele não tem os números iguais. Por quê? Porque aí eu coloco um terceiro elemento no balanço, que é o que eu chamo de patrimônio líquido. O patrimônio líquido é um raciocínio mais ou menos assim. Se eu transformar todos os meus bens e direitos em dinheiro, e pagar todas as minhas dívidas e obrigações, o que vai acontecer? E é isso que o patrimônio líquido mostra. Eu vou pedir para o Felipe, ele vai mostrar um exemplo que eu montei para vocês de um relatório de balanço com o patrimônio líquido, e aí eu vou comentando em cima da imagem. Vamos lá? Então, olha aí. O balanço patrimonial, ele traz, como eu disse a vocês, lá do lado do passivo, as contas do patrimônio líquido. Esse aí que você está vendo é um exemplo de patrimônio líquido. O principal elemento do patrimônio líquido é o capital social, que é aquele dinheiro que os sócios colocaram quando a coisa começou a trabalhar. Então, o primeiro lançamento da empresa é registrar o capital social. Por exemplo, nesse modelo que eu criei aí, essa empresa tem um capital social de domiciliados no país de 40 mil reais. Então, esse é um exemplo que eu criei. A diferença, o restante do patrimônio líquido, normalmente está em reservas. Neste caso que eu estou mostrando para vocês, são as reservas de lucros a realizar. Tem aí 451 mil reais de reserva de lucro. Para essa empresa em particular, se eu pegasse os ativos, transformasse em dinheiro, pegasse o passivo e pagasse todas as minhas obrigações com o dinheiro do ativo, sobrariam R$ 491.223,42, que é o patrimônio líquido dessa empresa, ou seja, o patrimônio dessa empresa convertido em dinheiro, né? É claro que isso é só uma brincadeira, vou até usar essa expressão de dizer que é uma brincadeira da contabilidade, porque a empresa não faz isso, ela não tem por objetivo liquidar todas as suas operações. A empresa ela é um mecanismo dinâmico, é um mecanismo vivo, que está sempre transformando ativos em dinheiro, pagando dívidas, contraindo novas dívidas e transformando mais ativos em dinheiro e gerando ativos e dívidas permanentemente. Então esse não é um raciocínio que indica o desejo da empresa de liquidar as suas operações. Indica apenas o desejo dos sócios e acionistas de entender como é que a empresa vai andando. Então, se você quer acompanhar a sua empresa, uma maneira muito interessante é acompanhar o patrimônio líquido dela de um balanço para o outro. Numa empresa saudável, o patrimônio líquido cresce. Não necessariamente em grandes saltos, mas ele cresce de um ano para o outro. Se num ano eu tenho patrimônio de 100 mil reais, eu trabalho o ano todo, no fim do ano eu tenho um patrimônio líquido de 105 mil reais, continuo trabalhando, no ano seguinte eu tenho 111 mil reais de patrimônio, e esse crescimento do patrimônio líquido indica uma situação salutar da empresa. É natural, todos nós já
estamos cansados de saber disso, há momentos em que as situações, uma crise aqui, outra acolá, fazem com que o patrimônio líquido diminua. Mas o objetivo fundamental das empresas que têm fins lucrativos é aumentar o seu patrimônio líquido, fazer com que aquele patrimônio vá crescendo. O patrimônio líquido tem ainda um outro impacto muito interessante, que é no relacionamento com clientes e fornecedores. Sempre que alguém pede um balanço para a sua empresa, uma das contas que ganha mais importância, ou um dos grupos que ganha mais importância, é o grupo do patrimônio líquido. Porque os teus clientes e fornecedores, ao analisarem a saúde da sua empresa, vão fazê-lo mediante o acompanhamento da evolução desse patrimônio líquido. Um patrimônio líquido crescente indica, como eu já disse, uma empresa saudável. Vai haver casos, como eu já citei, em que o patrimônio pode ser até negativo, ou seja, a empresa deve mais do que tem a receber. E a partir daí a missão da administração é trabalhar para inverter esse sinal e para transformar esse patrimônio líquido num resultado positivo. Então, o objetivo final desse vídeo é te dar um primeiro contato com o patrimônio líquido, mas eu acho que ele é só o começo de um grande trabalho que você deveria fazer. Você deveria se acostumar a acompanhar sempre os relatórios de contabilidade da sua empresa e a extrair do relatório de contabilidade os sintomas que vão permitir a você tomar as decisões administrativas que vão sempre colocar a sua empresa no rumo que você deseja, no rumo correto. Nós estamos aqui para te ajudar. Muito obrigado.